Fortunata Evolo, também conhecida como Natuza, nasceu em 23 de agosto de 1924 e faleceu em 1º de novembro de 2009 em Paravati di Mileto, sua cidade natal no sul da Itália. Ela foi uma vidente e mística muito famosa na Itália, especialmente por suas visões com os falecidos. Neste vídeo apresentamos o que Dom Marcello Santanzione, autor de muitos livros sobre a mística de Paravati, relatou sobre a vida após a morte e as almas que a visitaram espiritualmente muitos anos atrás. Ele estava conversando com um conhecido padre carismático, que havia fundado um grupo eclesiástico reconhecido por alguns bispos, e começaram a falar sobre Natuza Evolo. Para grande surpresa, o sacerdote afirmou que, segundo ele, Natuza Evolo praticava espiritismo barato. Embora contrariado, o autor não respondeu ao famoso sacerdote, mas em seu coração, ele logo pensou que tal afirmação grave nascia de uma forma não nobre de inveja em relação a uma pobre mulher analfabeta, a quem milhares de pessoas recorriam todos os meses, obtendo sempre alívio para suas almas e corpos. Com o passar dos anos, o autor estudou o relacionamento de Natuza com os falecidos e percebeu completamente que a mística calabresa não devia ser considerada como uma médium. De fato, Natuza não invocava os falecidos pedindo que viessem a ela, e as almas dos mortos não apareciam por sua decisão e vontade, mas unicamente pela vontade das próprias almas com a permissão divina. Quando as pessoas pediam a Natuza mensagens ou respostas de seus falecidos, ela sempre respondia que esse desejo não dependia dela, mas unicamente da permissão de Deus, e ela as convidava a rezar ao Senhor para que esse piedoso desejo fosse atendido. O resultado era que algumas pessoas recebiam mensagens de seus entes queridos falecidos. Trapassati e outros, por outro lado, não eram atendidos, enquanto Natuza teria desejado satisfazer a todos. No entanto, o anjo da guarda sempre a informava se tais almas no além precisavam de mais ou menos sufrágios e santas missas. Na história da espiritualidade católica, aparições de almas do paraíso, do purgatório e às vezes até do inferno ocorreram na vida de numerosos místicos e santos canonizados. Quanto ao purgatório, podemos lembrar, entre os muitos místicos, São Gregório Magno, de quem derivou a prática das missas celebradas por um mês consecutivo, conhecidas como missas gregorianas, Santa Gertrudes, Santa Teresa de Ávila, Santa Margarida de Cortona, Santa Brígida, Santa Verônica Giuliani e mais próximos de nós, Santa Gemma Galgani, Santa Faustina Kowalska, Teresa Neumann, Maria Valtorta e Teresa Musco. É interessante destacar que, enquanto para esses místicos as aparições das almas do purgatório tinham o objetivo de aumentar sua própria fé e incentivá-los a mais orações de sufrágio e penitências, acelerando sua entrada no paraíso no caso de Natuza, esse carisma lhe foi concedido por Deus para uma ampla atividade de consolação do povo católico. Isso ocorreu em um período histórico em que na catequese e na prática religiosa, o tema do purgatório estava quase completamente ausente. Para fortalecer nos cristãos a fé na sobrevivência da alma após a morte e no compromisso que a Igreja militante deve oferecer em favor da Igreja sofredora. Os defuntos reafirmavam a Natuza a existência do purgatório, do paraíso e do inferno, para onde eram enviados após a morte como recompensa ou castigo por sua conduta de vida. De acordo com Natuza, suas visões confirmavam o ensinamento plurimilenar do catolicismo, ou seja, que imediatamente após a morte, a alma do falecido é conduzida pelo anjo da guarda perante Deus e é julgada perfeitamente em todos os detalhes de sua existência. Aqueles que eram enviados ao purgatório sempre pediam, através de Natuza, orações, esmolas, sufrágios e, especialmente, santas missas para que suas penas fossem abreviadas. Segundo Natuza, o purgatório não é um lugar específico, mas um estado interior da alma que faz penitência nos mesmos lugares terrenos onde viveu e pecou. Portanto, às vezes, as almas fazem seu purgatório mesmo dentro das igrejas. Quando superam a fase de maiores sofrimentos, são levadas ao paraíso ou ao inferno. Espiacão, o nosso leitor não deve se surpreender com essas afirmações de Natuza, pois nossa mística, sem saber, repetia coisas já afirmadas pelo Papa Gregório Magno em seu livro de Diálogos. As dores do purgatório, embora aliviadas pelo conforto do anjo da guarda, podem ser muito severas.
Como testemunho disso, Natuza teve um episódio singular em que viu uma vez um falecido e lhe perguntou onde ele se encontrava. O morto respondeu que estava entre as chamas do purgatório, mas Natuza, ao vê-lo sereno e tranquilo, observou que pelo seu aspecto, isso não devia ser verdadeiro. Ele reafirmou que as chamas do purgatório o acompanhavam onde quer que ele fosse, enquanto proferia essas palavras, e Natuza o viu envolto pelas chamas, acreditando que era uma alucinação. Ela se aproximou, mas foi atingida pelo calor das chamas, que lhe causaram uma incômoda queimadura na garganta e na boca, impedindo-a de se alimentar normalmente por 40 dias. Assim, ela precisou recorrer aos cuidados do Dr. Giuseppe Domenico Valente, o médico de Paravati. Natuza Evolo encontrou inúmeras almas, tanto ilustres quanto desconhecidas. Ela, que sempre afirmou ser ignorante, encontrou até mesmo Dante Alighieri, que lhe revelou ter passado 300 anos no purgatório antes de poder entrar no paraíso. Isso aconteceu porque, embora ele tivesse composto, sob inspiração divina, as cantigas da comédia, infelizmente ele havia permitido em seu coração suas próprias simpatias e antipatias pessoais ao atribuir recompensas e punições. Daí o castigo de 300 anos de purgatório, porém, ele os passou em um prado verde sem sofrer outra dor senão a da falta de Deus. Numerosos testemunhos foram coletados sobre os encontros entre Natuza e as almas da igreja sofredora. A professora Pia Mandarino de Cosenza lembra: após a morte de meu irmão Nicola, em 25 de janeiro de 1968, eu estava em um estado de depressão e perdi a fé. Mandei dizer ao Padre Pio, a quem havia conhecido algum tempo antes, que queria recuperar minha fé, por motivos desconhecidos. No entanto, não recebi uma resposta. Imediatamente o padre me respondeu, e no mês de agosto, fui visitar Natuza pela primeira vez. Eu lhe disse: não vou mais à igreja, não faço mais a comunhão. Ela sorriu, me acariciou e disse: não se preocupe, logo chegará o dia em que você não poderá
Voltava para minha casa acompanhada por uma amiga, a senhora Ana Giordano. Na igreja, eu havia rezado para Jesus e para a Virgem, dizendo a eles: Jesus, minha Virgem, dê-me um sinal quando meu filho entrar no paraíso. Chegando perto de minha casa, enquanto estava prestes a me despedir da minha amiga, de repente vi no céu acima da casa uma esfera luminosa do tamanho da lua que se movia e desaparecia em poucos segundos. Parecia ter um rastro azulado. Minha nossa, o que é isso? Exclamou a senhora Giordano, assustada como eu. Corri para dentro para chamar minha filha, mas o fenômeno já havia cessado. No dia seguinte, liguei para o Observatório Geofísico de Reggio Calabria perguntando se na noite anterior havia ocorrido algum fenômeno atmosférico ou alguma estrela cadente de grande tamanho, mas eles me responderam que não tinham observado nada. Eles perguntaram se eu havia visto um avião, mas o que eu e minha amiga vimos não tinha nada a ver com aviões. Era uma esfera luminosa semelhante à Lua. Em 30 de dezembro, voltei com minha filha a Natuza e narrei o acontecido. Natuza me explicou que aquilo era uma manifestação do meu filho entrando no paraíso. Meu filho havia morrido em 1º de novembro de 1977 e, portanto, em 7 de dezembro de 1981, ele havia entrado no paraíso. Antes desse episódio, Natuza sempre me assegurou que ele estava bem. Eu teria dito a ele com certeza: meu filho, fique lá, pois ele sempre orava por minha resignação quando eu dizia a Natuza. No entanto, ele ainda não tinha feito a crisma, e ao se aproximar de mim e falar comigo com o brilho nos olhos, ele respondeu, mas ele era puro de coração. O professor Antônio Granata, docente na Universidade de Cosenza, traz outra de suas experiências com a mística calabresa. Em uma terça-feira, 8 de junho de 1982, durante uma conversa, mostrei a Natuza fotografias de duas tias minhas, chamadas Fortunata e Flora, que haviam falecido alguns anos atrás e pelas quais eu tinha grande afeição. Trocamos as seguintes palavras: estas são minhas duas tias que faleceram há alguns anos. Onde elas estão? E Natuza respondeu: elas estão em um lugar bom, estão no paraíso. Apontando para a tia Fortunata, ela disse: ela está no Prado Verde, e apontando para a tia Flora, ela disse: ela está de joelhos diante do quadro da Madonna. No entanto, ambas precisam de orações. Vocês podem ajudá-las a encurtar o período de espera. E prevendo minha pergunta seguinte, ela acrescentou: e como podem ajudá-las? Recitando alguns terços, algumas orações durante o dia, fazendo algumas comunhões ou dedicando a elas alguma boa obra. O professor Granata continua em seu relato: nos primeiros dias de julho seguinte, fiz uma peregrinação a Assis com alguns frades franciscanos e entrei em contato com a realidade da indulgência da Porciúncula, que conhecia superficialmente há anos. Na verdade, muitas vezes já tinha visitado a Porciúncula, mas não atribuía nenhum significado especial a ela, pois ainda não tinha recuperado a fé. Mas agora, uma indulgência plenária me parecia uma coisa maravilhosa de outro mundo, e decidi aproveitá-la imediatamente para minhas tias. Curiosamente, embora tenha me informado, não consegui obter informações claras sobre a prática correta a ser seguida. Pensei que ela pudesse ser aproveitada em qualquer dia do ano, e foi exatamente o que fiz. Durante essa peregrinação, pedi por ambas as minhas tias. Algumas semanas depois, em minha paróquia, encontrei no folheto da missa dominical a prática correta a ser seguida entre 1º e 2 de agosto e em favor de apenas uma pessoa. Em 1º de agosto de 1982, após algumas peripécias, pedi a indulgência para a tia Fortunata. Em quarta-feira, 1º de setembro de 1982, voltei a Natuza e mostrando as fotos de minhas tias, mencionei as respostas que ela me havia dado anteriormente e meu pedido pela indulgência da Porciúncula. Natuza repetiu para si mesma a indulgência da Porciúncula, e olhando para as fotos, respondeu imediatamente sem hesitar: esta, apontando para a tia Fortunata, já está no paraíso, e apontando para a tia Flora, disse: ainda não, ela ainda está no purgatório. Fiquei muito surpreso e feliz, e pedi uma confirmação: mas foi por causa da indulgência? Natuza respondeu: sim, a indulgência da Porciúncula. Quero acrescentar que fiquei muito surpreso e reconfortado com esse episódio, surpreso como uma graça tão grande foi concedida com tão pouco esforço de minha parte.
reconfortado e feliz porque uma oração feita por um simples como eu foi ouvida. Sinto que, com essa graça, meu recente retorno à igreja foi selado. Quanto à tia Flora, pedi a indulgência plenária em 1º de novembro seguinte e em 18 de novembro de 1982. Recebi a seguinte resposta de Natuza: agora ela está no paraíso, está no Prado Verde. Ela foi para lá pelos sufrágios recebidos. O Dr. Franco Estilo conta que em 1985 ou 1984, fui visitar Natuza Evolo e mostrei ela fotos de uma tia e de meu avô falecidos. Primeiro, mostrei a foto da minha tia e Natuza imediatamente, com uma rapidez impressionante, iluminou-se e disse, toda contente: esta é santa, ela está no paraíso com a Madonna. Quando pegou a foto do meu avô, sua expressão mudou e ela disse: ele precisa de muitos sufrágios. Fiquei surpreso com a rapidez e segurança com que ela deu as respostas. Minha tia, desde criança, era muito religiosa e aos 19 anos foi para Nápoles para se tornar freira, mas logo depois adoeceu e não pôde continuar, mas sempre rezava. Era muito boa e gentil com todos e sempre oferecia sua doença ao Senhor. Meu avô, José Estilo, pai da minha tia, nasceu em 5 de abril de 1880 e faleceu em 10 de junho de 1973. Ele nunca rezava, nunca ia à missa e às vezes blasfemava e talvez não acreditasse em Deus, enquanto minha tia era muito religiosa. Tudo o oposto. Natuza, é claro, não podia saber de nada. Eu repito, fiquei extremamente maravilhado com a excepcional rapidez com que Natuza me dava respostas. O professor Valério Marinelli, um cientista autor de vários livros sobre Natuza Evolo, uma vez perguntou a ela: as almas do purgatório também sentem frio, por exemplo? E ela respondeu: sim, elas também sentem vento e frio dependendo dos pecados. Cada pecado tem uma punição específica. Por exemplo, os soberbos, os vaidosos e os orgulhosos estão destinados a ficar no lodo, mas não é um lodo comum, é um lodo de putrefação. O tempo no além é como aqui, mas parece mais lento devido ao sofrimento. Ninguém conhece os mistérios do além, e os cientistas conhecem apenas uma milésima parte do que há aqui no mundo terreno. O Dr. Ercole Versace, de Reggio Calabria, recorda uma manhã de muitos anos atrás, quando eu, minha esposa e Natuza estávamos rezando juntos na pequena capela de Paravati, e não havia mais ninguém conosco. Em certo momento, Natuza ficou luminosa no rosto e me disse: doutor, você tinha um irmão que morreu quando era criança? E eu disse: sim, por quê? E ela respondeu: ele está aqui conosco. E eu perguntei: onde ele está? E ela disse: ele está em um belo prado verde. Era meu irmão Alberto, que morreu aos 15 anos em 21 de maio de 1940 devido a uma apendicite aguda enquanto estudava em Florença, no colégio da Quércia. Natuza não acrescentou mais nada. A freira Bianca Cordiano das Missionárias do Catecismo de Chiara também perguntou a Natuza sobre seus parentes falecidos. Quando perguntei sobre minha mãe com uma expressão de alegria, ela imediatamente me disse: ela está no paraíso. Era uma mulher santa. Quando perguntei sobre meu pai, ela respondeu: da próxima vez que vier, darei a resposta. Quando a vi novamente, Natuza me disse em 7 de outubro: faça celebrar uma missa por seu pai, pois ele subirá ao paraíso. Fiquei profundamente impressionado com suas palavras, pois 7 de outubro é a festa de Nossa Senhora do Rosário, e meu pai se chamava Rosário, e Natuza não conhecia o nome dele. A seguir, é apropriado relatar parte da entrevista concedida pela mística calabresa ao renomado professor Luiz de Maria Lombardi Satriani, professor de antropologia de orientação marxista que sempre elogiou Natuza Evolo. Além disso, a jornalista Marica Boggio também entrevistou Natuza. Usaremos as iniciais P para perguntas e R para respostas. P. Natuza, milhares de pessoas vêm até você e continuam vindo. Quais são suas necessidades? O que elas lhe dizem? Quais são suas solicitações? R. Pedem por doenças, para saber se o médico acertou o tratamento. Perguntam sobre os mortos, se estão no paraíso, se estão no purgatório, se precisam de algo. Ou pedem conselhos. P. E como você responde a eles sobre os mortos, por exemplo, quando lhe perguntam sobre os mortos? R. Eu os reconheço se os vi.
Por exemplo, se os vi há 2 ou 3 meses, eu os reconheço, mas se faz um ano que os vi, eu não os lembro. Mas se os vi recentemente, eu os reconheço através da fotografia. Eu os reconheço e posso dizer onde eles estão. P. Onde eles estão? Se estão no paraíso ou no purgatório, se precisam de algo ou se enviam alguma mensagem para os parentes. Vocês também podem transmitir mensagens dos vivos para os falecidos? R. Sim, também dos vivos e vice-versa. Mas quando alguém morre, vocês podem vê-lo imediatamente ou não? R. Não, somente após 40 dias. E onde eles estão durante esses 40 dias? As almas não dizem onde estão, nunca falaram sobre isso. Eles podem estar no purgatório, no paraíso ou no inferno. Sim, também no inferno. Às vezes vocês mencionam o Prado Verde. O que é o Prado Verde? Eles dizem que é o vestíbulo do paraíso. E como vocês fazem para distinguir quando veem as pessoas se estão vivas ou mortas? Porque vocês as veem simultaneamente? Não sempre os distingo. Muitas vezes aconteceu de eu oferecer uma cadeira a um morto porque não consigo distinguir se estão vivos ou mortos. Eu só consigo distinguir as almas do paraíso, porque elas estão levantadas do chão. As outras não, eu as trato como se fossem vivas. Na verdade, quantas vezes ofereço a cadeira e elas me dizem que não precisam, porque são almas de outro mundo. E então eles falam sobre o parente presente, porque muitas vezes acontece que quando alguém vem, está acompanhado pelo irmão morto ou pelo pai, que me diz muitas coisas para sugerir ao filho. Essas vozes dos mortos vocês só ouvem, os outros na sala não ouvem, não, só eu. Eu repito o que ouço. O cientista Valério Marinelli, que estudou por muito tempo os fenômenos paranormais de Natuza, coletando várias testemunhas, lembra que em 1985, a senhora Jolanda Cusana de Bari me encarregou de perguntar a Natuza sobre a mãe Carmela Trito, falecida em setembro de 1984. Essa senhora era testemunha de Jeová e a filha estava preocupada com sua salvação. Quando a mãe ainda estava viva, Padre Pio lhe havia dito que ela seria salva, mas a senhora Cusana queria a confirmação de Natuza. Natuza, a quem não falei do pronunciamento de Padre Pio, mas disse apenas que ela era testemunha de Jeová, disse que aquela alma estava salva, mas que precisava de sufrágios. A senhora Cusana rezou muito pela mãe e também mandou celebrar missas gregorianas por ela. Quando perguntaram a Natuza um ano depois, ela disse que a mãe estava no paraíso. Sempre o professor Marinelli lembra sobre a temática do purgatório quando o padre Michele o interrogou sobre o assunto. Natuza lhe reiterou que as dores do purgatório podem ser muito intensas, a ponto de se falar das chamas do purgatório para entender a intensidade de sua dor. As almas do purgatório podem ser auxiliadas pelos vivos, mas não pelas almas dos falecidos, nem mesmo pelas almas do paraíso. Somente a Virgem Maria, entre as almas do céu, pode ajudá-las. Durante a celebração da missa, Natuza disse a Padre Michele que muitas almas se aglomeram dentro das igrejas, esperando como mendigos a oração do sacerdote em seu favor. Em 1º de outubro de 1997, tive a oportunidade de encontrar Natuza na casa de idosos, na presença de Padre Michele, e retornei ela sobre esse assunto. Perguntei se era verdade que os sofrimentos na terra são pouca coisa em comparação com os do purgatório, e ela me respondeu que as penas do purgatório são sempre proporcionais aos pecados cometidos pela alma individual. Os sofrimentos terrenos, se aceitos com paciência e oferecidos a Deus, têm grande valor e podem encurtar bastante o próprio purgatório. Um mês de sofrimento na terra pode evitar, por exemplo, um ano no purgatório. Como aconteceu com minha mãe, lembrou-me Natuza, que com sua doença vota, antes de morrer, tinha economizado parte do purgatório e quase imediatamente foi para o Prado Verde, onde não se sofre, embora ainda não tenha a visão beatífica. As dores do purgatório, acrescentou Natuza, podem às vezes ser mais intensas até do que as do inferno, mas as almas as suportam voluntariamente porque sabem que, antes ou depois, terão a visão eterna de Deus e são sustentadas por essa certeza. Além disso, chegam até elas os sufrágios que mitigam e encurtam suas penas. Às vezes, têm o conforto do anjo da guarda. No entanto, algumas almas que pecaram gravemente, contou Natuza, ficaram por muito tempo em dúvida sobre sua própria salvação.
ficando em cima de um precipício. De um lado havia a escuridão, do outro o mar e do outro o fogo, e a alma não sabia se estava no purgatório ou no inferno. Somente após 40 anos ela ficou sabendo que foi salva e ficou muito feliz. Os testemunhos sobre as visões de Natuza Evolo sobre o purgatório estão de acordo com os dados do magistério. Além disso, eles constituem uma valiosa confirmação da verdade da fé professada. Natuza nos faz entender o que significa a infinita misericórdia e a infinita justiça de Deus, que não estão em conflito, mas harmonizam-se maravilhosamente, sem diminuir nem a misericórdia nem a justiça. Natuza enfatiza frequentemente a importância das orações e sufrágios pelas almas do purgatório, especialmente a solicitação para a celebração de santas missas, destacando assim o valor infinito do sangue de Cristo Redentor. O ensinamento de Evolo é extremamente valioso hoje, em um período histórico em que o pensamento fraco relativista e o niilismo estão em voga. A mensagem de Natuza Evolo é um forte apelo à realidade e ao bom senso. Em particular, Natuza convida a ter um profundo senso de pecado, pois uma das grandes desgraças de hoje é a completa perda do senso de pecado. As almas em purificação são numerosas, o que nos faz entender tanto a misericórdia de Deus, que salva o máximo possível, quanto os defeitos e carências até mesmo das melhores almas. A vida de Natuza serviu não apenas para ajudar as almas que sofrem no purgatório, mas também para fortalecer a consciência de todos aqueles que a procuravam sobre a gravidade do pecado e assim, estabelecer uma vida cristã muito mais rigorosa e moralmente comprometida. Natuza Evolo falava frequentemente sobre o purgatório, e isso é um grande ensinamento dela, pois infelizmente, juntamente com o ensino sobre os últimos momentos da vida, o tema do purgatório também quase desapareceu da pregação e do ensino de muitos teólogos católicos. A razão disso é que hoje todos, até mesmo os homossexuais, se consideram tão bons que não merecem outra coisa senão o paraíso. Certamente a responsabilidade da cultura contemporânea, que tende a negar o próprio conceito de pecado, que é exatamente o que a fé liga ao inferno e ao purgatório, tem sua parcela de culpa. Mas no silêncio sobre o purgatório também há outra responsabilidade, a protestantização do catolicismo. Em conclusão, o ensinamento de Natuza Evolo sobre o purgatório pode ser extremamente útil para a salvação das almas dos católicos do século XXI que desejarem ouvi-la.